Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você está no nosso canal do YouTube, youtube.com/gptotal, vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras, os nossos cortes durante a semana. Pauta de hoje, Grande Prêmio do Japão, temporada 2025 da Fórmula 1, mais um grande prêmio na tradicional pista de Suzuka, uma vitória maiúscula de Max Verstappen contra todos os prognósticos que apontavam uma McLaren favorita. E para a gente falar um pouco sobre o grande prêmio, todos os seus detalhes, tem aqui companheiros meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais vou proferir nesse canal e em outros canais, em todo o grupo GP Total, e também meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio, Nova Friburgo. Eu sou o Lucas Giavone, da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo, e a gente, sem mais delongas, vamos falar sobre Grande Prêmio do Japão, vitória de Max Verstappen, e aqui a gente já vai acender também, a gente não é muito de polêmica, mas a gente vai acender a seguinte polêmica: será que Suzuka já não é mais compatível com a Fórmula 1 atual? A gente teve uma corrida que não teve muita movimentação, teve um pessoal aí que inclusive reclamou que foi uma corrida monótona e tudo mais. A gente, por outro lado, enxergou uma pilotagem maiúscula do Max Verstappen, que, de qualquer forma, segurou os dois carros da favorita McLaren pela corrida inteira, sem cometer erros, num ritmo muito forte. A gente vai discutir tudo isso aqui. Minha saudação inicial aos meus queridos amigos e a palavra para o João, para ele também proferir o seu boa noite já tradicional aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo de estar nos vendo. O que o Max fez nesse final de semana, a gente tem que colocar no contexto histórico dos gigantes, né? E eu vou fazer aqui uma comparação, eu até coloquei na coluna do GP Total, já está publicada, se vocês quiserem ler, que eu remeti a 1998, né? Quando a McLaren, na época, a primeira temporada do Adrian Newey, a McLaren começou dominadora, as duas primeiras corridas, duas dobradinhas, Hackney e Coulthard, até na primeira corrida teve uma polêmicazinha, e conta-se que após a vitória do Hackney em Interlagos, o Ron Dennis eu acho que a gente vai fazer a temporada 100% que a gente não fez 10 anos antes, em 88, que só por tão pouco. Tamanha a diferença da McLaren para as demais. Só que o que o Ron Dennis não contava é que tinha um gênio que corria de vermelho na época, chamado Michael Schumacher, que na corrida seguinte, em Buenos Aires, uma corrida num circuito travado, choveu, e o Schumacher foi lá e encaçapou o Hackney e o Coulthard, né? O Coulthard até numa manobra bem Schumacher, né? Bem agressiva demais, né? E 27 anos depois, lógico, o Zac Brown não teve aquele jeitão rondente de ser, vou vencer todas as corridas, né? Mas a McLaren novamente foi derrotada por um gênio, chamado Max Verstappen, que fez uma volta assombrosa na classificação, uma volta que a gente vai falar aqui, né? Foi antológico que ele fez ali, foi uma obra-prima que ele fez na freada da chicane, que a gente vai falar de mais detalhes aqui. Mas na corrida, ele lembrou mais um gênio da Fórmula 1, chama-se Ayrton Senna, no Grande Prêmio da Hungria de 91, com um carro inferior. Não era um carro horrível, mas talvez fosse o segundo carro do pelotão de 91. A Williams já estava superou a McLaren. O Senna fez a pole e passou a corrida inteira segurando Nigel Mansell e Ricardo Patrese. Eles chegaram até a trocar de posição para ver se alguém fazia algo diferente, e ninguém conseguiu superar o Senna na base do ritmo, segurando ali o pace de corrida, e o Max fez algo muito parecido. Até com uma dificuldade, porque ele teve um pit stop, né? Até a gente vai falar um pouquinho que a McLaren também vacilou um pouquinho nessa corrida, mas o Max Verstappen teve uma pilotagem esse final de semana, no sábado, na volta de classificação do Q3, que ninguém esperava ele fazer o que ele fez. As McLaren dominaram o Piastri e o Norris lideraram os 3 treinos livres, lideraram o Q1, lideraram o Q2, e na hora H o Max tirou uma volta da cartola que foi impressionante, e na corrida ele segurou de forma magistral as duas McLaren, claramente mais rápidas. O carro McLaren é superior hoje à Red Bull, o carro da Red Bull, mas tem um gênio ali, né?
E a gente vai falar aqui desse gênio em contexto histórico. Onde estaria Max Verstappen dentro da história da Fórmula 1? Márcio, meu amigo, boa noite. Esta foi uma corrida em que uma grande vitória veio de uma grande pole position. Acho que seria o assunto ideal para a gente começar a, enfim, decifrar essa vitória do Max, né, que o João já trouxe aqui alguns elementos, né, mas que tudo acaba começando com uma pole que foi qualquer coisa de assombrosa, né? Boa noite, amigão. Então, boa noite, Lucas, João, todos os amigos que nos assistem. Vocês estão vendo que a minha barbinha tá branca, né? Estou cada vez mais virando um profeta, um Antônio Conselheiro, né? Aquele idoso meio ranzinza, aquele estereótipo. E o Antônio Conselheiro era de Quixeramobê, que é vizinho Quixadá, só para curiosidade. Olha só que beleza, estamos bem. Sabe, Márcio, que já chamaram a gente de velho do Restelo. Né? Pois é, eu estou ficando aquele estereótipo do idoso ranzinza, e eu vou ser muito ranzinza hoje aqui no programa até o fim. Convido todo mundo a acompanhar até o fim, porque tem vários temas que me deixam ranzinza. E isso que você falou é uma coisa que eu sempre defendo. Eu acho... Por que a gente tem tido tanta concentração de números atualmente? Chegou ao ponto do Max Verstappen emendar uma sequência de 40 vitórias em 50 corridas. Em algum momento do ano passado você chegou a ter essa estatística absurda, né? Porque a Fórmula 1 vem empobrecendo esportivamente, a ponto de tornar o resultado da prova reflexo do ritmo de prova. Quem tem o melhor ritmo de prova fatalmente vence, porque tem o DRS geralmente super atuante, pistas que são feitas pela mesma pessoa, em grande maioria, que acabam demandando características parecidas de projeto, e se você vai bem numa delas, vai bem praticamente em todas, e quem tem o melhor ritmo não tem muita dificuldade, quer seja pela estratégia de pit stops, você tem que parar uma ou duas vezes ao longo da corrida, quer seja pelo DRS. A gente criou uma cultura de pilotos que muitas vezes não defendem mais posição. Tá? Você não está correndo contra essa pessoa, deixa passar, porque se tornou inútil, né, você tentar defender posição. E eu defendo muito isso, de que a gente precisa enriquecer de novo, para você voltar a dar chance a quem não tem o melhor carro de fazer uma volta kamikaze, que foi o que o Max fez nesse fim de semana, e ele ganhou a corrida por 12 milésimos. Se não me engano, foi 12 milésimos a diferença dele para o Norris no treino de classificação, e isso valeu a vitória para ele. Eu entendo, tá? Quando as pessoas falam que a corrida foi monótona, eu entendo isso. Só que eu também sempre vou defender, que é muito importante para o automobilismo que quem vai à frente tenha chance de defesa de posição. Tem que ter condição de defender. Não estou falando aqui da gente trabalhar pela ultrapassagem possível, não é isso. Mas o equilíbrio seria 50%. 50% para quem ataca, 50% para quem defende. Seria o ideal. Mas entre 75% para quem ataca e 75% para quem defende, eu prefiro 75% para quem defende, porque a primeira pessoa está ali por mérito. Ela chegou à frente ali na classificação, ou fez uma largada melhor, o que seja. Você teve o mérito do posicionamento, tem que importar uma corrida. Uma corrida não pode ser equivalente a você pegar 20 pilotos e botar, dá 60 voltas aí, cada um de uma vez, e quem der 60 voltas mais rápido vence a corrida. Não pode ser assim, você tem que interagir, os carros têm que interagir entre si. O posicionamento em prova tem que ser relevante, tem que ser importante. Então, eu defendo esse tipo de enriquecimento e que um piloto possa, sim, botar a faca entre os dentes na classificação para conseguir largar 2, 3 posições à frente do que seria normal para ele e ter condição na prova de lutar para se manter naquela posição ou eventualmente escalar num erro de alguém, uma largada mais arrojada, e você conseguir ganhar o resultado na raça, ganhar o resultado porque arriscou mais. Por isso que eu defendo também, inclusive, que a gente tem áreas de escape que você seja punido naturalmente. Quer dizer, você pode ter o mais seguro possível, as melhores barreiras do mundo, pode ter uma área asfaltada, mas antes dessa barreira asfaltada tem que ter uma barreira que puna quem saiu. Não pode ficar, teve track limits ali. Não, saiu, tem que ser punido. Igual a MotoGP, você passou dos limites, você vai para o chão. O automobilismo também tem que ser assim. O mérito é você assumir risco sendo punido se você passar do limite. Se você passar do limite, se você passa do limite e você vai lá para fora na zona asfaltada de 100 metros e você volta normalmente,
isso daí não está diferenciando o gênio do bom piloto. Né? Por isso que eu gostava tanto, acho tão importante pistas com guarda-reio em volta. Você tem que ter essas pistas que você fala, bom, se eu passar 1 milímetro do guarda-reio, eu vou ter vantagem em relação a quem passou 5. É importante esse tipo de coisa. Então, eu acho que assim, o que a gente viu nesse fim de semana foi uma corrida dos velhos tempos. Que eu entendo que a gente está muito acostumado a corrida com muitas ultrapassagens, e fala, pô, ninguém tentou, foi uma nota. Eu entendo isso. Mas a gente teve uma vitória de piloto. E isso não pode ser deixar de ser reconhecido. Isso tem que ter o seu peso. A gente teve uma vitória de piloto. Venceu quem não tinha o melhor carro, mas ele construiu a vitória numa volta de classificação assombrosa. O Max, inclusive, não é o grande forte dele, a classificação. Você olha pelos números, você vê que até o Hamilton, por exemplo, foi superior no auge dele em termos de classificação. Mas o Max está lembrando muito o Schumacher, eu concordo com vocês. O Max está lembrando muito o Schumacher no auge dele. Um piloto que carrega o carro pelo pescoço, que faz a diferença e que você não consegue fazer ele não render. Em qualquer circunstância ele está entregando. É um gênio realmente do esporte, já é um gênio há muito tempo. E ele está num patamar de ultra confiança que poucos pilotos alcançaram. Poucos pilotos, entre os grandes campeões da Fórmula 1, chegaram ao patamar que Max Verstappen hoje em dia. Poucos. Você não conta certamente nos dedos de 2 mãos os pilotos que conseguiram alcançar esse patamar em algum momento e sistematicamente. O Max erra muito pouco. O patamar o nível de erro dele é muito pequeno por tanto que ele arrisca, por tanto que ele anda forte. Ele está realmente um piloto exuberante de ver. E foi uma atuação, como o João viu pessoalmente lá em Interlagos no ano passado, foi mais uma atuação de gala. Mais uma atuação de gala de um piloto que é genial, que já se impõe entre os melhores de todos os tempos. Não vou arriscar aqui um posicionamento, mas já se impõe entre os melhores, e eu digo para vocês, poucos pilotos chegaram ao patamar em velocidade pura, não. Em velocidade pura e classificação, esse foi uma volta fantástica, mas não é exatamente a principal característica dele. Mas ele lembra-se muito o Schumacher dos anos, segunda metade dos anos 90, primeira metade dos anos 2000, um piloto que faz diferença e que basta ver o que a Red Bull vai ser quando ele sair dali, porque não vai sobrar nada. Você vê, Tsunoda entrou no lugar do Lawson e é constrangedor, é embaraçoso. Tá certo, o carro, muita aderência na dianteira, uma traseira muito solta, como o Schumacher também fazia. Então o estilo de pilotagem dos dois é semelhante, é parecido, mas de fato, uma vitória de piloto e ele se impõe entre os maiores de todos os tempos. Eu repito para vocês, poucos pilotos chegaram ao patamar que ele está agora. Aí eu até levantei o dedo aqui, porque eu acho teve uma frase do Alonso, domingo, eu li domingo pela manhã, foi domingo pela manhã, em horário de Suzuka, né, que ele falou, aí que um gênio reconhece o outro, né, o Fernando Alonso também é um piloto talentosíssimo, dos grandes da Fórmula 1, ele falou, hoje não há nenhum piloto capaz de fazer o que o Max Verstappen fez na classificação em Suzuka. Isso diz muito o que o Max fez, né? Foi uma vitória de pilotos. Mas só contraponto, começando a fazer um contraponto, né, que você falando. Mas o interessante foi que foi uma vitória de piloto, concordo contigo, mas assim, a maioria dos pilotos, acho que talvez o único que não reclamou foi o Max Verstappen. Os próprios pilotos falaram, uma corrida chata, uma corrida solitária, uma corrida sem graça. Você lê, eu tive a curiosidade de ler a opinião de todos os pilotos, 80% falaram isso, né? Os próprios pilotos que adoram correr em Suzuka, né? A gente depois vai falar bastante disso, né? De Suzuka em si, mas eles falaram, puxa, a corrida foi muito ruim, a corrida foi muito chata, a corrida parará. Então é bem interessante também esse ponto. Mas foi uma vitória de piloto, sim, né? Se por um lado não foi emocionante, talvez uma coisa de madrugada, foi bem complicado ficar acordado, mas por outro lado, se você admira uma pilotagem gigantesca... Tivemos aqui, só abrindo um parêntese, tivemos desistentes durante a madrugada aqui, nosso grupo de WhatsApp, fica ligado, né? Teve membros do nosso grupo de WhatsApp aqui, do GP Total, falaram assim, deu para mim, vou dormir, boa noite, tá? E não prosseguiram assistindo a corrida. Isso é muito importante, deixar isso registrado aqui. Não vou dizer o nome do santo, mas estou dizendo qual é o milagre. O milagre de se encontrar com Morfeu e a gente assistindo a corrida. Vamos lá. Bom, não fui eu, tá? Não fui eu. Eu fiz uma coisa pior, na verdade. Eu cheguei para ver a corrida 3 horas da manhã, eu fiquei escrevendo, estou fazendo
a biografia esportiva do Ayrton, fiquei escrevendo até 3 horas da manhã, falei, bom, 3 horas da manhã eu desço para ver a corrida, e a corrida começou 2 horas, eu não me deu trabalho de olhar, e aí eu cheguei e já estava no final, tive que rever depois. E para contextualizar o Márcio, eu tive que dizer que a corrida era uma espécie de Hungria 91, e aqui até vale a pena fazer a contextualização. Foi uma corrida em que o Senna marcou uma pole fantástica, daquelas bem caprichadas que ele fazia, segurou as duas Williams na largada e depois em todas as demais voltas do circuito de Hungaroring, incluindo alternâncias entre Patrese e Mansell atacando o Senna. E foi combinado, ele dizia, deixa um passar para ver que ele faz alguma coisa aí. Sim, o Patrese atacou por 40 voltas, depois para desgastar o Senna, porque o Senna largou com pneus B do lado esquerdo e C do lado direito. As Williams estavam todos com pneu B, que era o pneu mais duro, né, pneu médio, né, era o segundo mais duro da Goodyear na época. E o Senna largou com 2 pneus internos mais macios, e a Williams combinou, vamos botar o Patrese para pressionar durante 40 voltas e desgastar ele, e depois o Mansell vem com a carga toda, caso o Patrese não consiga passar, né. E o Ayrton, na verdade, ele chegou a abrir uma vantagem muito grande no início do campeonato. O Mansell ia emendar 4 vitórias seguidas, ele acabou perdendo no Canadá na última volta, depois do México, o Patrese também venceu. O Mansell ganhou 3 corridas seguidas, a vantagem do Ayrton despencou para 8 pontos, e chegou no momento decisivo do campeonato, em que a McLaren ainda não tinha um carro vencedor, mas ele falou, se eu não ganhar essa, eu não ganho o campeonato. Que era uma corrida, um circuito que favorecia mais a característica dele. E o Ayrton bateu no peito e ele ganhou o campeonato naquele dia, no meu entendimento. Que foi o momento que ele bateu no peito, chamou a responsabilidade e falou, eu vou fazer essa pole e ninguém vai me passar, eu vou ganhar essa corrida. Se eu não ganhar essa corrida, eu não ganho o campeonato. Chamou a responsabilidade. Por isso que, assim, não foi uma corrida tão emocionante quanto de 89 de 90, mas foi de novo uma vitória de piloto, uma vitória de campeão naquele caso. Ele valia o campeonato para ele, interromper aquela sequência do Mansell, quebrar psicologicamente a Williams naquele momento. E o que o Max fez foi semelhante. O que eu ia falar era isso, né, Márcio? O que eu ia falar era isso, só complementando o que você estava falando. O que é uma pena é que hoje a diferença da McLaren para a Red Bull não faz, assim, não sei se essa vitória do Max vai fazer tanta diferença, né? Não sei, a gente está na terceira corrida de 24, tem mais 5 sprints aí no meio do caminho, né? Mas aquela vitória do Senna, e logo em seguida ele teve uma vitória na sorte, né? Que foi em Spa, que as 2 ilhas quebraram, aí o Senna cruzou ali, o câmbio quebrou logo em seguida, então teve muita. Mas aquela coisa de Hungaroring foi impressionante. E como eu falei, né? A vitória. Aí, gente, está aí no destaque. A pole que o Max fez em Suzuka no último sábado, esse rapaz aí do número 1 assinaria. Sim. Ele assinaria. Sim. Você pode escolher qualquer atleta aí, qualquer gigante que ele assinaria também. Esse número 1 assinaria. Sim, sim. O Ayrton na Hungria, ele foi mais de 1 segundo nas Williams, em todo mundo, né? Foi uma volta que até hoje é uma das mais impressionantes que eu vi na minha vida. Mas a distância, hoje em dia, a distância do primeiro para o último, muitas vezes é o que era antigamente a distância do primeiro para o segundo, né? São voltas muito críticas atualmente, a diferença está muito pequena. Então, assim, a McLaren está vendo uma situação curiosa de que ela tem um piloto que é melhor em classificação e outro que muitas vezes é melhor na corrida. E eles não são a mesma pessoa, né? Então, muitas vezes o Norris está na frente e na hora da corrida o Piastri às vezes está com ritmo superior. Mas assim, você vê, o Piastri foi 3 ou 4 centésimos de diferença só para o Norris. 44 milésimos. Foi 44 milésimos atrás do Verstappen. Agora tem um detalhe, né? Do Norris foi 3 centésimos. Isso. Uhum. E tem um detalhe, o Piastri, ele errou o primeiro setor. Ele errou no primeiro setor da última volta dele. E ainda assim ele ficou a 44 milésimos, se não me engano. A 4 centésimos do Verstappen. Então, se ele não tivesse errado, ele tivesse largado na pole, como até o Max brincou, ele disse, se eu tivesse de McLaren, esses caras nem teriam me visto aqui. Então, eu acho que se o Piastri tivesse largado, não tivesse errado, tivesse largado na pole, né, é isso que a gente tem que começar a cobrar da dupla da McLaren. Hoje eles estão numa situação que eles não podem errar, porque se eles errarem, o Verstappen vai estar lá para capitalizar o menor vacilo dos dois, qualquer um dos dois.
Tá nessa situação. E são isso vacilos pequenos. Isso. Mas o problema, Márcio, é que isso começa a colocar uma pulguinha atrás da orelha dos dois. Isso lembra, guardadas as devidas proporções, o que o Ayrton fez com a Williams em 93, ou seja, qualquer mínima chance de se enfiar entre elas, de constranger, de andar na frente, de ganhar. O Senna fez isso com Prost e Hill em 93. Com a diferença de que o Verstappen é o grande campeão da Fórmula 1 agora, contra dois pilotos que não têm título mundial. Tem apenas vitórias, algumas poucas vitórias no currículo. Tá? Outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês, para a gente poder discutir, é justamente as proporcionalidades, porque a gente está falando aqui de uma grande vitória do Max Verstappen, ao mesmo tempo que foi uma grande derrota da McLaren, porque ela tinha o melhor carro, era a favorita, ela não conseguiu fazer undercut, ela colocou asa demais, fazendo com que o Verstappen tivesse um pouquinho mais velocidade na reta, ou seja, isso também dificultaria possibilidades de ultrapassagem. Não conquistaram a pole, não venceram, enfim, como se fosse realmente uma derrota completa nesse fim de semana. Eu queria chamar a atenção sobre isso e também, eu vou colocar a foto de destaque aqui da perseguição dos dois carros McLaren com o carro do Max, a belíssima pintura que foi feita para a Red Bull para esse fim de semana do Japão, emulando os carros da Honda dos anos 60. Que eu achei a pintura belíssima, também queria colocar isso na pauta aí para a gente poder discutir isso também. Foi a última corrida da Red Bull com esse carro, né? Com a parceria Honda, né? Então a Honda vai para Aston Martin. Então eles fizeram essa pintura e ficou bem legal mesmo. Apesar ficou muito parecida com a Racing Bulls, mas dá até para confundir às vezes, até a transmissão confundiu na primeira volta, porque realmente ficou muito parecida, mas a Red Bull tá bem mais bonita, né? E eu chamo a atenção novamente, a gente já bateu nessa tecla algumas vezes, né? Mas o Lando Norris falou antes do final de semana que ele não quer se tornar um babaca para se tornar campeão mundial, né? E na corrida tivemos uma situação de a Red Bull, talvez a única falha da Red Bull foi um pit stop não perfeito do Max, foi ligeiramente mais lento. Até o Lando Norris teve até um mérito, porque quando no approach do pit lane, ele encostou muito, ele ficou colado no Max Verstappen, ele estava ali 1 segundo e pouco, no approach da entrada do pit lane, ele encostou muito no Max. E a Red Bull não fez um pit stop perfeito, né, e o Lando ficou lado a lado com o Max. Então, assim, o Lando já teve praticamente 1 ano de experiência de lutar com o Max. E ele sabe que o Max não vai dar espaço para ele, nem que vocês estão imaginando mesmo, né? Nem F reticências. E ele simplesmente ficou lá ao lado do Max Verstappen e aconteceu isso. Aí para a grama, aí ao invés de sair colado, saiu 3 segundos depois do Max. Quando fosse um piloto, a gente até falou, essas 2 primeiras corridas, o Márcio falou, eu falei, a gente viu a evolução no Lando Norris na termo de casca, o piloto tá ficando mais cascudo, mais experiente, mais sabendo, brigando por vitória em toda a corrida, tá ficando... E, pô, se bastasse ele ele não vai me dar espaço, fico aqui atrás, colado nele, e de repente eu poderia até abrir a asa lá na frente e fazer a ultrapassagem. Ele tentou fazer isso, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade de tentar passar, como todo mundo sabe que o Max não ia abrir espaço para ele. E o Max, ele fez nada demais. Ele simplesmente manteve a linha dele. Sim, o Lando está tentando ser uma coisa que ele não é, João. É engraçado, a própria McLaren está tentando ser uma coisa que ela não é. Porque pouco antes disso a McLaren fez um blefe ridículo no rádio. Box para poder passar o Max. Para passar o Max, fala isso. A própria Red Bull viu que aquilo ali era um blefe, não caiu mas foi ridículo. E a mesma coisa, quer dizer, ele entrar junto com o Max no box já foi errado. Para ele interessava a diferença. Ou você entrar antes, seria o ideal, ou entrar depois. Entrar junto para ele não era uma coisa interessante. Fica saindo do lado ali. Para mim também foi erro da McLaren. Entrar junto. Sim.
E todo mundo fica o tempo todo falando que ele tem que ser mais duro, tem que ser mais duro, e aí ele quis fazer de um jeito que ele não tem cacuete para fazer. Não é assim que funciona, não é assim que ele vai se impor. Né? Você tem que jogar duro na dividida, perfeito. Agora, na saída do box ali, lado a lado, pô, não tem condição. Então, se posiciona atrás, como você falou, e vai dividir lá na frente. Mesmo que não desse na primeira volta ali, ele podia ter batido. Ele chegou muito perto de bater, cara. Porque ele tracionou com 2 rodas fora do asfalto, você gera um momento rotacional quando você faz isso. Um lado está com mais aderência que o outro. Então ele entrou em pêndulo. Ele por muito pouco ele não bate ali, cara. Por muito pouco ele não foi naquele muro. O que seria absolutamente constrangedor, ia ser uma coisa que ia quebrar totalmente moral, enfim, né, confiança. Seria um abalo profundo. Mas, de qualquer forma, também deve se apontar como um erro essa estratégia de parar na mesma volta. Né? Você não consegue passar na pista, você tenta um undercut, sabe? E isso também não foi aplicado pela McLaren. Ou seja, do que eu estou falando é o seguinte, eu enxergo isso como uma derrota completa. Tá? Chega na pista como favorita, perde a pole, perde a vitória, perde a chance de ganhar no pit stop, perde a chance de tentar mais alguma McLaren tinha 2 carros. Não, e ainda McLaren tinha 2 carros. Ainda ficou aquele blá 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 do rádio. Então, eles nem jogaram com o Piastri. Porque isso também poderia causar confusão, né? Porque quando você tá ali 2 contra 1, que era essa situação, você joga taticamente com o carro que tá atrás para tentar alguma coisa. Você tenta despistar o teu rival, tenta dar um nó tático no teu rival, e isso também não foi tentado. Ou seja, a McLaren é como se tivesse jogado fora todas as possibilidades de vitória e deixasse que o Max se sobressaísse como sobressaiu, em que ele vai lá, toma para si a responsabilidade de uma pole insana, ele toma a responsabilidade de liderar as voltas sem cometer erro nenhum, mesmo sob pressão, tá? A pressão também não adiantando nada por parte do Lando. O Lando também desperdiçando a possibilidade de ganhar, porque foi fazer o passeio na grama ali, foi... Cortar a grama, né? O pessoal tinha tirado do onda, vai cortar a grama. Era realmente ele sair colado, vai para trás, sai colado e tenta um mergulho na first, sabe? Mas não, Lucas, é aquela história. Jogou fora também. O Márcio falou, e realmente é algo que a gente pode criticar, né? Ele poderia ficar aquela volta colado, usa o DRS na próxima volta. Nem isso. Você veja só como a cabeça do Lando é uma coisa complicada. Você não precisa ser um babaca para ser campeão mundial, sabe? Eu não sei de onde ele tirou isso, sabe? Não é por aí. Ele acha que para ser campeão tem que ser malvado ou alguma coisa assim. Não. Você tem que ser determinado, aguerrido na pista. Você tem que se impor na pista. Sem ser né, não é fazer bullying. Tem uma situação tá faltando ali um consigliere no ouvidinho do Lando Norris. Porque eu lembrei agora. De novo, ele ainda não entendeu o jogo. Ele não entendeu o papel dele e não tá entendendo o jogo que ele tá jogando. Sabe? Pilotagem, tudo bem. Ele é um piloto talentoso, a gente já viu a força dele na pista, mas tá faltando ainda esses elementos para que ele seja realmente um pacote sólido para disputar um título. Ainda mais com o carro que ele tem na mão. Me veio aqui à mente, agora você falando que faltou um cara lá para ficar no ouvido do... Será que estava indo falta Júlio Ferran ali, dentro da McLaren? O cara certamente. Campeão, o cara podia chegar no Lando, é assim, que disputa um título de alto nível, né? O Gil não foi campeão mundial de Fórmula 1, mas foi campeão da Indy ainda muito forte, né? Então ele chegar, é assim que se faz, né? Me veio aqui à mente, né? Porque talvez o Lando é aquela história, né? Ele quer ser aquele piloto cuti, mas ele tem que, a hora, tem que se impor. Só que, como o Márcio falou, ele não tem cacoete para isso e acaba fazendo caca, né? Como ele fez aí, ele perdeu. Acho que a chance que ele tinha, se ele tivesse saído colado do Max, né? Estava muito nítido também que os pneus duros na McLaren estavam. A McLaren estava rendendo melhor que a Red Bull com o pneu duro.
Então, se ele saísse colado, ele poderia ultrapassar no DRS na volta seguinte, ou 2 voltas depois, porque o Max... coisa para vocês. Existe um milímetro dentro da McLaren, nitidamente, um milímetro de falta de hierarquia ali entre os pilotos. E o Max está explorando isso, porque o que acontece? É sempre uma dinâmica muito interessante quando você tem um piloto brigando contra uma equipe, um piloto brigando contra dois. Né? A gente pode lembrar do Nelson, por exemplo, brigando com as Williams, e eventualmente outros carros, as Renaults e a Ferrari do Villeneuve, tudo mais em 81. Em 86, o Prost brigando com as duas Williams. Tem várias dinâmicas, o Ayrton em 91 brigando com as duas Williams também. Tem dinâmicas interessantes, o Schumacher. Sim, o Patrese menos, mas o Patrese andou bem em 91, menos em 92, né, com o carro passivo. O Mansell era o piloto número 1, assim, muito, muito claro, acho que. Sim, ali era mais destacado, sem dúvida nenhuma era mais destacado. Mas você via que o Berger muitas vezes ficava atrás, que estava o Senna aguentando o ataque das duas sem ter ninguém para dividir a atenção ali com ele. Em 90, o Schumacher muitas vezes brigando com as duas McLarens, com eventualmente o Williams. O próprio Max Verstappen, o próprio Max contra as Mercedes, porque a gente fala mal aqui do Bottas, brinca muito com o Bottas, mas o Bottas em várias oportunidades em 2021, ele largava ali perto do Hamilton e fazia um jogo ali com o Hamilton contra o Max. Então o Max tem uma dinâmica interessante. Situação. É uma dinâmica muito interessante, é sempre interessante quando um piloto enfrenta uma equipe, assim, é legal de ver. Geralmente são grandes pilotos que conseguem levar esse tipo de briga à frente. Mas nos tempos atuais, com pit stop obrigatório, se a gente tem um comando, como você falou do Gil, dentro da equipe ali, chegar para os dois pilotos da McLaren e falar, olha só, quem classificar melhor vai ter prioridade no pit stop e tal. Mas, por exemplo, se você bota um Piastri para fazer um undercut, sacrifica a primeiro stint dele, faz um primeiro stint curto, volta ele, assim que abriu o gap, para você não voltar no meio do bolo, não voltar no meio do tráfego, para o cara e ele volta voando. Você vai jogar pressão para o Max ter que parar. E fala para o Lando, você vai fazer o overcut, você vai fazer um primeiro stint de 30 voltas, no segundo stint você vai voltar voando. O Max vai estar sem pneu. Mas aí o Piastri vai estar na frente. Tá bom, mas combinou isso antes. Quem classificou primeiro vai ter prioridade. Chega no Piastri, o Piastri abre a frente, ele ia caçar o Max no final com muito mais pneu. Só que existe um milímetro entre os pilotos da McLaren que você não tem mais a flexibilidade de usar a vantagem de ter dois carros. Porque não tem como o Max cobrir os dois. Ele sozinho, se você fizer duas estratégias agressivas, ele vai cobrir um e vai ficar desguarnecido em relação ao outro. O Lando ia conseguir passar chegando com o pneu 15 voltas mais novo? A gente não sabe, mas teria chance. Se você chega atrás com o pneu 15 voltas mais novo no segundo stint, a sua chance de ultrapassar é muito maior do que você parar junto. Porque você vai ter pelo menos vantagem de pneu para dar na turbulência mais 3 voltas ali e tentar. Então, se você não faz esse tipo de. Não usa a vantagem de ter dois carros contra um, porque tem melinga, não, mas aí quem está na frente vai voltar atrás, vamos ter que pedir para trocar. Cara, combina isso antes. Usa a vantagem que você tem. No final das contas, quem classificou primeiro, se está com ritmo melhor, vai chegar na frente de qualquer forma. Se o Lando não alcançar, isso tudo bem, mas se chegou com ritmo, o Piastri deixa passar e beleza, 2 contra 1. Quer dizer, eu lembro do Schumacher enfrentando as duas Renault na China em 2006, uma Fisichella e Alonso lá, uma corridaça do Alonso, por sinal. Uma corrida desse nível que a gente está falando, uma corrida de gênio do Alonso. Apesar da vitória ter ficado com o Schumacher, a corrida do Alonso foi de gênio naquele dia. Então, assim, você tem que ter um comando na equipe para poder usar a vantagem dos dois carros, porque o Max está sozinho, cara. Não vai ter segundo piloto da Red Bull para ajudar ele ao longo do ano inteiro, já está claro isso. Pode ter um episódio ou outro. Aliás, Tsunoda, piloto do dia, é o caso de entrar um plantão. Né? Porque vou te falar uma coisa. É coisa de maluco, né? Isso é para desmoralizar. É para desmoralizar, é para acabar com a brincadeira, né? É para acabar com a brincadeira, perder a graça. Mas então, essa foto diz tudo. Se você tem um comando centrado na equipe, você usa a vantagem dos dois e você cria problema para o Max. Porque uma coisa é o Lando estar atrás andando na turbulência, pneu desgastando. Outra coisa é ele chegar com a vantagem de 12, 15 voltas de pneu, o Max ia sofrer para segurar. Então, enfim, eu penso que, como o quarto colocado estava muito longe, não tinha ninguém ameaçando, você podia ter uma flexibilidade de estratégia para ganhar essa corrida. Quer dizer, tá difícil ultrapassar? Com certeza, mas se você, tendo dois carros, usa essa vantagem, a chance de conseguir uma ultrapassagem é muito maior. O Christian Horner já até ele deu uma declaração muito corroborando o que o Márcio está falando aqui, né?
O grande problema é que estamos focando no Mundial de Pilotos, no Max Verstappen, e a McLaren fica nessa coisa. Se eu pedir para o Lando deixar um Piastri passar e vice-versa, o outro vai ficar magoadinho. Aí tá complicando. E nessa corrida que o Márcio falou, a Renault tinha uma liderança forte, que era o Briatore. Né? Tinha uma liderança forte, pode discordar de muitas coisas que o Briatore faz, como a forma como ele trabalha, mas tinha uma liderança forte ali naquele momento, assim como a Ferrari tinha Jean Todt. Uhum. Sim, sim. Mas é uma questão de que a McLaren realmente tá faltando ali elementos para que entenda como fazer com que a sua superioridade técnica se converta em resultado. Para mim fica bastante claro isso, essa questão de que, da mesma forma como o Max teve uma grande vitória, a McLaren teve uma grande derrota, que ela jogou fora todas as possibilidades de se fazer vencedora, se mostrando favorita, como tem se mostrado desde o começo do ano. E a gente tem uma situação em que o Lando Norris está com 62 pontos, o Max Verstappen com 61, com um carro nitidamente inferior ao da McLaren. Na opinião de vocês, o Max ainda tem essa seguinte questão: ele é também muito eficiente em conquistar pontos, coisa que ele também adquiriu com o tempo. Essa questão da grande eficiência, de sempre que possível arrecadar a maior quantidade possível de pontos. Qual o segundo melhor piloto do grid para vocês? Piastri. Eu já falei Piastri. O Piastri, ele venceu de forma muito enfática na China. Ele estava mais alto na Austrália naquele momento, e a McLaren segurou, e nesse domingo a mesma coisa. Eu falava ano passado, né? O Márcio dizia, olha, a McLaren tem cara de campeão no próximo ano. Do jeito que vai, o Lando vai ficar bastante atropelado pelo Piastri. O Lando ainda está na frente no campeonato, mas o Piastri tem mais ritmo, sim. Hoje eu colocaria o Piastri. Veja só, eu não tenho... É interessante, porque eu não tenho uma resposta de bate-pronto. Porque eu ainda acho que o Lando tem mais velocidade, mas menos cabeça, muito menos cabeça que Piastri. Piastri ainda está faltando um pouquinho mais, apesar de ter vencido na China realmente com propriedade. Eu acho que no overall o Lando ainda continua sendo um piloto mais rápido, mas com todos os poréns que a gente já colocou à mesa aqui. E a gente tem uma situação em que o George Russell está lá liderando a Mercedes, mas com um Kimi Antonelli que está aprendendo muito rápido, já vamos falar do italiano aqui, e uma Ferrari que está decepcionando a olhos vistos, mesmo com dois pilotos que supostamente seriam uma dupla fortíssima para vir aí para a temporada 2025. De certa forma, eu ainda colocaria o Lando Norris como o segundo melhor piloto atual do grid, tá? Mas com um asterisco enorme, um asterisco deste tamanho, tá? Com possibilidades muito grandes de variar entre eles, tá? Porque a coisa ali está muito parelha. Diferente de você destacar realmente o Max como o piloto hoje destacadamente líder, piloto mais rápido, mais completo, a exemplo do que foi aquele Schumacher da segunda metade dos anos 90, você via, por exemplo, claramente em 95, que foi o bicampeonato do Schumacher, ele sendo muito superior em termos de pilotagem, em termos também de estratégia, fazendo valer a inteligência do Ross Brown nas táticas de pit stop, né, fazendo as táticas funcionarem, grandes prêmios memoráveis como foi o finalzinho do Nürburgring 95, como foi Bélgica 95, foi absolutamente espetacular. O Max está nesse nível. Agora, os demais ali, todos esses que eu acabei de falar, está tudo muito ali, dependendo inclusive da própria variação que 2025 vai oferecer para a gente. E é uma coisa que a gente já falou no nosso vídeo aqui de pré-temporada, quem puder
dar uma olhada no nosso diretório de vídeos, a gente falou que ainda vai ter uma mudança de regulamento de flexibilidade de asa, que vai ocorrer, salvo engano, na Espanha. São os próprios pacotes de atualização das equipes que muitas vezes podem fazer com que eles ganhem ali. O ganho pode ser mínimo, mas que já é relevante para que haja um salto em termos de power ranking, que a gente fala aqui do equilíbrio de forças entre as equipes. De forma que também a gente tem que levar em consideração que muitas vezes, isso tem acontecido de maneira recorrente na Fórmula 1, pacotes de atualização que dão errado. E você tem que criar uma espécie de ponto de restauro, voltar ao que era antes, para que você tenha um novo caminho, né? Você retome um caminho de um desenvolvimento para que o carro seja competitivo, para que ele economize pneus, para que ele seja um carro que não seja alvo de, propicie perda de confiança no piloto. E isso aí também tem acontecido, principalmente quando o assunto é Red Bull. Você vê um Max que é hiper confiante no carro, e a pole position dele foi aquela freada no extremo para pegar a chicane da forma mais eficiente possível e ali conquistar a pole, e foi um trecho determinante para que ele fosse pole position. Ou seja, se você tem um carro que é super nervoso como é o da Red Bull, e ele consegue fazer esse tipo de frenagem, né? A gente até lembra a brincadeira do Kevin Schwantz, grande campeão da MotoGP, um dos pilotos talentosíssimos daquela era dos anos 80, aquele finalzinho dos anos 80 para o começo dos anos 90, e que ele falava a frase, enquanto você não enxergar Deus, você ainda não freia. Você vê Deus e aí freia e entra na curva. E parece que o Max fez alguma coisa parecida para conseguir a pole que, claro, fez com que fosse um elemento chave da vitória que ele conquistou. Portanto, voltando à pergunta, Márcio, quem que hoje é o segundo piloto? O Norris, por uma casquinha de ovo. E ele pode ser rapidamente o substituído pelo Piastri, dependendo do que a Ferrari vai fazer mais para frente, porque tem uma dupla de pilotos, sim, que é muito boa, não tão forte quanto o Lewis Hamilton tentou vender para a mídia. O próprio George Russell, em seu amadurecimento e sua liderança para a equipe Mercedes. Mercedes também tem o que provar para esse ano, afinal de contas tem que parar de errar nos projetos. Tem um Kimi Antonelli que está aprendendo rapidíssimo, portanto por enquanto o Lando Norris, mas assim, isso pode mudar já no próximo fim de semana. Acho que a gente meu voto só para encerrar, o meu voto é Charles Leclerc. É o segundo piloto que eu mais gosto nesse grid. É um piloto que eu vejo realmente muito talento e que eu acho que, no meu entendimento, é o que está mais próximo do Max. Ele é muito rápido em classificação, talvez mais rápido até do que o Max. E é um piloto que eu penso que é alguém que não tem medo do Max ali naquele grid, em termos de pilotagem direta, até por serem rivais desde a infância. Eu concordo nessa parte aí. Ele não se intimida com o Max, o Charles Leclerc. Como não se intimidou com o Vettel, como não se intimidou com o Vettel, da mesma equipe, não está se intimidando com o Hamilton também. Então, no meu entendimento, se eu tivesse que apontar o segundo melhor piloto do grid, nesse momento, o meu voto seria para Charles Leclerc. O que eu ia falar, a gente estava mostrando do carro da Red Bull, né? Já que estamos começando a falar aqui de Red Bull, eu acho que um ponto desse final de semana, né, foi a troca, né? Assim, na semana retrasada, a gente estava conversando sobre o Liam Lawson, né? Foi sobre o Grande Prêmio da China. O Lawson realmente foi muito mal. A gente tinha a informação da possível troca, a troca veio, né? O Tsunoda chegou cheio de marra em Suzuka, é verdade, é a minha opinião, não sei se vocês concordam, chegou cheio de marra, eu posso conseguir até um pódio, né? E o interessante é que o Tsunoda, até o Q1, estava próximo do Max. Ele não estava fazendo feio com o Santana de Suzuka. Nos treinos livre ele andou próximo, no Q1 andou próximo, no Q2, que ele sofreu com o velho problema da estreita janela de desempenho da Red Bull. Ele não, segundo ele falou, ele não conseguiu aquecer os pneus de forma adequada, e ele acabou ficando no Q2, largou em 14º, só valeu 2 posições, né? A corrida foi muito estática. E o Liam Lawson, por
por outro lado, foi para Race Bulls no lugar do Tsunoda, até largou na frente do Tsunoda, mas infelizmente eu até coloquei na coluna, eu acho que essa troca pode ter sido definitiva para acabar com a confiança do Lawson, né? Ele foi muito mal. Outro piloto que a gente falou aqui do Kimi Antonelli, que fez uma belíssima corrida, sim. Ele corrida de gente grande. E outro piloto que fez corrida de gente grande foi o Isaac Hadjar, que para mim é uma grande surpresa. O Isaac Hadjar, ele não era um piloto. A única pessoa que defendia muito o Isaac Hadjar era justamente o Helmut Marko. Até falavam o novo Prost, aqueles exageros dele lá, né? Mas ele tomou o pau do Bortoleto ano passado, a realidade é essa, né? Ele era um piloto muito irritadíssimo nos rádios da Fórmula 2. Quem pôde acompanhar via que ele era um piloto que gritava, esperneava, né? Então, mas ele foi para a Fórmula 1, tá mostrando muita velocidade, e nessa primeira comparação, Isaac Hadjar e Leon Lawson, Isaac Hadjar ganhou com larga vantagem. Foi ao Q3, foi a sua corrida inteira. No sétimo tempo, foi ótimo. Largou na frente do Hamilton, que é o grande ídolo dele. Ele largou na frente do Hamilton. Tanto que a única troca de posição ali entre os 7 primeiros foi justamente o Hamilton ultrapassando o Isaac Hadjar, né? O resto, os 6 primeiros foram do grid, foram os 6 na mesma ordem que chegaram na classificação. A sétima posição do Hamilton, que ele ultrapassou o Isaac Hadjar. E o Isaac Hadjar ficou muito próximo dos 6 colocados e foi o Antonelli. Então, o Isaac Hadjar fez uma bela corrida. E o Leon Lawson, né, ele não teve um bom trem de corrida. Novamente, quando ele estava na Red Bull, ele largava lá atrás e não evoluía. E da mesma forma na Race Bulls, que é um carro muito mais dócil, podemos dizer assim, ele não conseguiu desenvolver. Ele foi ultrapassado por Tsunoda, ficou longe dos pontos e muito longe de Isaac Hadjar. Então, lógico que a primeira corrida dele na Race Bulls, né, não vamos ter a impaciência que a Red Bull teve com ele, mas nessa primeira amostra não foi um começo muito, não foi uma troca muito auspiciosa para o Leon Lawson. O Tsunoda eu vou dar, eu mesmo vou dar essa paciência aqui, porque ele vinha bem até o Q2. Então ele mesmo falou, foi as primeiras voltas que eu dei com esse carro, eu não dei a pré-temporada com esse carro. João, vou só abrir um parênteses aqui, porque assim, o que parece é o seguinte, enquanto o Max consegue extrair tudo do carro, o piloto que senta junto desse carro, ele vai até um determinado limite. E por que eu tô falando isso? Tô com o chart aqui da qualificação aberto, e no Q1, o Max virou 1,27.9. O Tsunoda também. Só que aí, pro Q2, o Max já vira 1,27.5. O Tsunoda vira os mesmos, na verdade, 1,28.000, ou seja, ele virou apenas uns milésimos acima do que ele estava virando, e aí foi eliminado no Q2. E depois, daquele 27.9, a pole do Max foi 26.9, ou seja, ainda meteu um segundo inteiro. Então, claro que no Q1, Verstappen já estava rápido, e ali estava... ele faz o café com ritmo, para passar, mas quando foi ligar ali o fogareiro, o Verstappen tirou o máximo do carro para depois fazer a pole insana na Q3, enquanto o Tsunoda bateu naquele teto ali, foi assim, dali o piloto não sai. O que eu vou dar esse voto de confiança pro Tsunoda, que ele falou que, olha... Não, sim, o Tsunoda ainda tem que mostrar, dar-se a ele o benefício da dúvida. Assim, vamos ver o que ele pode desenvolver. Mas quanto ao Qualify, o Max, no fim das contas, botou um segundo inteiro em cima dele. Não, o que ele vinha fazendo com o Leon Lawson, com o Sérgio Pérez, com o Alexander Albon, com o Gasly, por aí vai. Sim, a lista é longa. A lista é longa. Mas assim, o que eu quero dizer eu acho que nessas primeira amostragem, ele já fez com o Lawson. Lógico que isso não vai garantir que ele, como a gente estava falando mais cedo,
que ele numa briga Verstappen contra a McLaren, ele esteja ali no quarto lugar enchendo. Não vai fazer. Sabe o que está me lembrando? Em 88, em algumas oportunidades, o Ayrton botou um segundo no Prost. Mônaco, todo mundo sabe, chegou a estar 3 segundos na classificação, o Prost teve que andar muito para reduzir para 1 segundo e 4. Detroit, houve algumas oportunidades em que o Ayrton colocou 1 segundo no Prost, mas o Prost largava em segundo. E aí não chama atenção, mas não chama tanto. Quando chegou na Hungria, que os aspirados estavam muito fortes, todo mundo achava que a corrida podia ficar com o aspirado, o Ayrton virou 1 segundo e 1 mais rápido que o Prost. Só que ali significou que o Prost largou em 7º, porque tinha muita gente próxima, né? Isso dá muita mais dimensão. A distância não foi nem tão grande quanto havia sido em outras pistas. Mas naquele momento em que tinha mais conjuntos próximos, foi a diferença entre largar em primeiro e largar em 7º. E o Prost acabou caindo para 9º na largada. O que eu sinto é um pouco isso, quer dizer, o Max colocar 1 segundo no Tsunoda, que acabou de chegar, não é, teoricamente, nada muito longe do esperado. Mas com o grid apertado que está atualmente, você botar 1 segundo é a diferença do cara cair no Q1, no Q2, no início do Q2 ali, cair no Q2 para quem está largando na pole. É a diferença do primeiro para um 12º, 13º. Então fica gritante a coisa, porque os conjuntos estão muito próximos atualmente. Mas se a gente parar para pensar, que foi uma das maiores voltas da vida do Max. E ele subiu muito risco nessa volta, não foi só na chicane. A primeira, aquele trecho antes da curva da pista passar por baixo dela mesma, tem aquelas 2 curvas à direita. Da Denha. Curva Denha. Pois é. A primeira perna ali, ele carregou mais velocidade de qualquer piloto em toda a história. Foi a maior marcação de velocidade naquela curva, foi a volta dele. E na segunda perna foi do Norris. O Norris foi a maior velocidade na segunda perna da curva. Então, assim, foi uma volta faca nos dentes. E o Max, assim como o Lewis também era assim no início da carreira, e o Schumacher, ele consegue andar rápido com um carro que tem oversteer, né? Um carro que sai de traseira. Um carro que no limite você está com a traseira dançando. Isso é uma coisa muito difícil, o piloto conseguir ser rápido com um carro que sai de traseira. Que tem a dianteira plantada e você consegue ficar confortável numa situação que o piloto, geralmente, o instinto fala para você tirar o pé, para você lift, né? Para você dar uma levantada, porque senão você vai rodar. E o Max ele consegue ficar confortável nessa situação crítica. O Schumacher também ficava, o próprio Hamilton tem esse estilo também, já não está no prime dele, mas tem esse estilo também. E é muito difícil um piloto conseguir fazer isso. Muito difícil. O piloto acaba parecendo pior do que ele é. Então, assim, eu acho que a proximidade dos conjuntos e a qualidade extrema dessa volta do Max fizeram o Tsunoda parecer pior do que ele foi nesse fim de semana. Mas, sem dúvida nenhuma... Mas eu estou falando, a gente tem que dar esse voto, né? As primeiras voltas dele, não fez pré-temporada, então... Mas já deu para ver que ele vai fazer mais que o Leon Lawson, já foi muito claro. Eu acho que a gente está falando aqui em volta da vida do Verstappen, né? Eu acho que tem que falar aqui rapidamente sobre o que o Jack Durham fez no TL2. E assim, no videogame, a gente já fez muita coisa, né? O Lucas fez muita coisa no Gran Turismo, aí em Nürburgring, por exemplo, reconhecido. Então, o nosso querido Jack Durham cismou que poderia fazer a curva de Suzuka com o DRS aberto. E assim ele tentou, né? E o resultado foi um carro destruído. O carro simplesmente não concordou com ele. E você está pressionado, ele não está andando, não está performando, a realidade é essa. E eu vou ser sério, a gente não pode nem questionar muito. O cara está super pressionado. Um piloto foi contratado para ficar na sombra dele. E esse piloto tem dinheiro, tem patrocínio lá vários patrocinadores da Argentina. E o chefe, o Flávio Briatore, bota o cara lá em cima. Então, como é que o cara vai estreando dessa maneira? Mas assim, ele agora assim, me ajuda ele a ajudar, né? Porque ele faz uma presepada dessa. É inacreditável. Então, a gente tá falando aqui em trocas, né? Já teve essa troca Red Bull com o Racing Bulls. Eu acho que essa troca da Alpine do Jack Durham saindo, entrando no Franco Colapinto, é questão de semanas. Eu acho que nem de meses, é semanas mesmo. Flávio Briatore
vai sacar o Jack Durham. Eu estava até lendo antes de a gente começar que o Ralf Schumacher falou que até que essa troca poderia acontecer até na próxima corrida ou na Arábia Saudita. Tamanho a presepada que o Jack Durham fez, né? E por sinal na corrida não Dos fez estreantes, quase nada. Né? Entre os estreantes, o Durham e o Lawson estão realmente se revelando até o momento cheque sem fundos, né? Enquanto o Hadjar está mostrando muita rapidez, o Antonelli mostrando uma evolução muito boa, o Berman está andando muito bem. Também está andando muito bem, tanto em classificação quanto em corrida. Bom. Sapou com gosto. Veja, o o Ocon foi tão Bortoleto bem na China e teve uma corrida apagadíssima, e o Berman andando bem, enquanto o Ocon andando muito mal no fim de semana. A gente fica, inclusive, se perguntando se o Ocon vai ser esses altos e baixos, se ele não vai ter mais consistência, e se for isso, é para realmente deixar passagem para que outros pilotos cheguem e ocupem os lugares de titularidade no grid. Quando o Ocon vai bater no Berman, né? Também tem essa... A gente ainda está na expectativa de quando que o Ocon vai bater no Berman, porque afinal de contas o histórico nos diz que a gente tem que criar esse tipo de expectativa. Vamos lá. Vai lá, Márcio, desculpa te interromper, tu tá falando do Bortoleto. Só dizendo que assim, o Bortoleto, no entendimento, ele tá mostrando que merece estar na Fórmula 1. O desempenho dele, para mim, foi a corrida mais fraca, o fim de semana mais fraco dele, dos três que a gente teve até agora, mas mesmo assim, esteve muito perto do Hülkenberg na classificação, tem um ritmo sólido de corrida. Ele merece estar na Fórmula 1, no meu entendimento, ele tem muito potencial, é um piloto que tende a crescer ao longo do ano. Com o equipamento que tem em mãos, eu acho que ele está mostrando que ele merece estar ali. Ele está confiante para andar forte, então gosto do que ele vem fazendo. Como falei, o Berman está andando muito bem, tinha mais quilometragem de Fórmula 1 do que ele. O Hadjar também, o Antonelli, apesar de estar num carro muito bom, está conseguindo mostrar serviço. E é curioso, porque o Russell ficou à frente dele o tempo todo. Mas a gente olha para a corrida do Antonelli e vê um brilho, vê um potencial, alguma coisa que você não vê na do Russell. O Russell uma eficiência mais discreta, né? Se você botar na balança, o Russell foi melhor do que ele no fim de semana. Estava sempre à frente. Mas eu vejo mais brilhantismo na condução, mais potencial de crescimento na condução do Antonelli do que na do Russell. O primeiro stint do Antonelli foi muito bom, de ter ficado 31 voltas com pneu médio, andando em ritmo forte, tanto que liderou por 10 voltas, que propiciou ele ter um segundo stint maravilhoso, porque ele sacrificou no primeiro, conseguiu prolongar um ritmo muito bom com pneu médio, e com isso ficou com uma vantagem de pneus grandes para poder ser muito rápido no segundo. Então, uma corrida muito interessante de um piloto que está amadurecendo rápido. Acho que o grid deu uma renovada boa, uma oxigenada boa para esse ano, mas realmente o Lawson e o Durham e é aquele negócio. Quanto mais você vai... Para quem gosta de MotoGP, Lawson e Durham tá mal, Pois machuca, né? Se a gente ouve esses sobrenomes e tanto peso naquela época de ouro das 500 cilindradas. O Lucas tem um capacete do Lawson, que se bobear quebra o armário, tanto peso que tem esse capacete. Mostra o capacete aí, Lucas. Aproveita aí. Tá com o capacete do Lawson aí por perto? Tá aqui perto. Deixa eu colocar o solo layout aqui. Para mostrar. Ele está no cantinho aqui hoje. Então, temos aqui um Shoei 1988 do Ari Lawson. Ele tem aqui a assinatura, não é assinatura evidentemente do Eddie Lawson, né? Isso aqui é uma pintura, né? Uma assinatura pintada, mas de qualquer forma é um capacete original de época, mesmíssimo modelo que ele usava no Mundial, e com que ele foi campeão em Goiânia em 88. Goiânia que vai sediar a volta do Brasil na MotoGP, a gente espera estar lá. Vou aproveitar o momento duas rodas também para falar sobre o meu domingo, que não foi só de Grande Prêmio do Japão, de Fórmula 1, tive uma grata surpresa de poder conhecer e conversar com o grande Alexandre Barros. Vou colocar até aqui no destaque, porque todo mundo sabe, né, tem acompanhado o canal aqui, eu sou de Sorocaba, e ele veio a Sorocaba para a inauguração de uma oficina mecânica, a BM Performance,
aproveito aqui para deixar meu abraço para o pessoal lá que me convidou a participar do evento, tá? E me proporcionou a possibilidade de trocar uma palavrinha e de convidar o Alexandre Barros para que ele possa futuramente participar de uma entrevista aqui no nosso canal para falar da carreira longeva que ele teve na MotoGP, a época das 500 cilindradas, a época já de MotoGP mesmo, ele que pegou várias gerações, vários pilotos, foi companheiro de equipe desses caras que a gente está falando aí, Ed Lawson foi companheiro dele, né? O Durham, se eu não me engano, não, mas ele também foi companheiro de Randy Mamola, entre outros grandes pilotos que foram campeões, e ele mesmo, Alexandre Barros, é bom a gente lembrar, ele foi vencedor de 7 grandes prêmios, juntando aí 500 cilindradas e MotoGP, tá? E quando a gente pega todo um retrospecto de vencedores da categoria máxima, né, que foi dividida entre essa era de 500 cilindradas até 2001 e depois MotoGP, a gente só tem 72 pilotos em toda a história que ganharam corridas na categoria máxima. Tá? E a gente tem esse grande orgulho de ter um brasileiro neste hall tão grandioso. Tá? E se a gente pegar, por exemplo, entre os pilotos que ganharam mais de 5 GPs, e está lá o Barros, a gente diminui esse número para 36 pilotos. Então, é realmente muito legal a gente poder ter esse contato com o Alex, ele poder futuramente aqui dividir algumas histórias muito bacanas do que ele passou desse período internacional, o que ele tem feito hoje. O pessoal está vendo aí na foto, ele atualmente é embaixador da Repsol, petrolífera espanhola, que está com grande presença aqui no Brasil, e que patrocinou esse evento, a IBM Performance aqui em Sorocaba, que está abrindo suas portas, ou seja, é uma presença da Repsol no Brasil, de uma forma repaginada. A Repsol que tem uma grande tradição no esporte a motor, esteve aí ligada a patrocínio de carros, por exemplo, Porsche 956 e Endurance em 24 horas de Le Mans, a própria Stock Car aqui no Brasil, ganhou campeonato com o Davi Mufato, o grande Raul Boesel, que fez ótimas entrevistas aqui também para o canal, para quem puder dar uma olhada. Quem não viu as entrevistas do Raul, está em 2 partes, está lá no diretório de vídeos do canal, né? youtube.com/GPTotal, clica lá em vídeos, tem as entrevistas, é só procurar ali, digitar o nome do Raul Boesel, também acha, GP Total Raul Boesel, vai também achar fácil. Correu com patrocínio da Repsol, e claro, os Hondas Repsol da MotoGP, com vitórias de Michael Durham, Nicky Hayden, com o próprio Valentino Rossi e Marc Marques, um pouco mais recente, antes dele fazer essa reviravolta de ser piloto Ducati, primeiro cliente e agora como equipe oficial. Portanto, essa entrada da Repsol no Brasil aqui, e a gente fica contente de ver uma marca que é tão arraigada ao esporte a motor, seja 2 e 4 rodas, marcando presença. A gente espera ter, claro, esse grande embaixador da Repsol chamado Alex Barros aqui com a gente futuramente no canal. O convite já está feito, aí é só uma questão realmente de agenda, porque o Alex, além de tudo, claro, é uma pessoa muito acessível. Certamente a gente vai conseguir trazer as histórias de Alexandre Barros aqui no canal. Então já fica meu momento de tietagem, afinal de contas. Aqui, ó, vou colocar mais uma vez aqui em solo layout para mim, porque, claro, além de trocar uma palavrinha com o Alex, né, mostrar toda a nossa admiração por ele, ele também autografou um boné aqui para mim, tá? Autógrafo dedicado aqui. Então também tive o meu momento de tietagem com o Alex Barros, que é esse personagem tão grande. Às vezes as pessoas não se dão conta da grandeza do Alex Barros, ele que é um dos gigantes de 2 rodas, certamente a figura mais importante das 2 rodas aqui no Brasil. Mas vamos continuar de Fórmula 1, que ainda tem alguns assuntos para a gente tratar. Aliás, o Barros, só para encerrar, o Barros foi provavelmente o melhor freador que eu vi na MotoGP, na moto velocidade. Como freava, era outro que via Deus também na hora de frear. Era conhecido essa característica de um grande freador. Eu acho que a gente pode falar aqui
sobre Suzuka, né? Vamos quebrar o pau, João? Não, vamos quebrar pau. Porque não. aqui Não, ninguém vai quebrar pau, não. Mas é porque assim, a gente teve uma corrida que temos aí de concordar que foi uma corrida sonífera, né? O que o Márcio está brincando aqui é que muita gente coloca a culpa nos carros atuais. Os carros são muito grandes, e é verdade. Eu até brinco, parece um Landau 73, carros são muito grandes e tal. E a pista de Suzuka talvez esteja muito estreita, né? Curvas rápidas, né? E eu até comentei no comecinho do vídeo que apesar de ser uma pista que os pilotos adoram correr, é uma pista muito desafiadora, seletiva, rapidíssima. Eu estava vendo a média de velocidade da pole do Max Verstappen foi 240 km por hora. Há pouco tempo atrás era a média de Monza. De Monza. Essa é a média de Monza. Ele fez a média, foi um absurdo. Então, assim, é uma pista que... Mas agora, assim, o que eu talvez discorde com o Márcio não é de hoje que temos corridas, podemos dizer assim, chatas em Suzuka. Não é nessa geração atual de carros, né? Eu não coloco na culpa. Por exemplo, Barcelona, o circuito de Barcelona desde sempre é uma pista de corridas ruins. Não é não importa a geração de pilotos, a geração de carros, as corridas lá normalmente são ruins. Por N motivos. Até esses N motivos parecem muito que está atacando Suzuka. A pista que é com curvas muito rápidas, né, que tem uma reta, e que até Barcelona tem uma reta longa, mas Suzuka não tem uma reta muito longa. Entre os boxes não é característico com aquela retona sem fim, né? E esse ano estava lendo, né, para a gente fazer aqui o vídeo, né, tem um recapeamento da pista, né? Ali a curva da reta até a curva 8, que é ali por volta da onde a pista se cruza, das duas curvas Denyer, a pista foi toda recapeada. E o que aconteceu? A pista ficou com um desgaste mínimo, né? A Pirelli levou pneus, os pneus mais duros que ela tem à disposição, e os pilotos, todo mundo fez uma parada, ninguém sofreu com desgaste de pneu, né? Não choveu, mas ficou um clima, estava nublado, então a temperatura estava baixa. E o resultado foi uma corrida que eu até falei que iam passando. Os 6 primeiros que largaram foram os 6 primeiros que terminaram, né? A 7ª e 8ª posição foi trocada, né? O Hamilton ultrapassou o Zaja. O 9º foi o Albon, largou em 9º, chegou em 9º, e o Berman largou em 10º, chegou em 10º, né? Então, dos 10 primeiros, foi apenas a troca do Hamilton com o Radiar, ultrapassagem fácil nas primeiras voltas, e a corrida se tornou realmente uma grande procissão, né? E, lógico, houve muita reclamação de quem assistiu a corrida. Essa corrida foi muito chata, foi monótona. Sim, mas como a gente falou, também foi uma grande pilotagem do Verstappen, né? E foi uma corrida tensa, né? Foi aquela tensão dos 3 primeiros andando próximo. Ninguém podia errar ali, principalmente o Verstappen. Mas, assim, o que eu insisto, Suzuka, eu acho que tem lugar no calendário da Fórmula 1, para mim, eu até coloquei isso na coluna. Eu acho que o calendário da Fórmula 1 não pode não ter a magia de Suzuka, mas sim, é um circuito que talvez tenha envelhecido um pouquinho mal para a Fórmula 1. Azar da Fórmula 1, lógico, tem que deixar bem claro isso. Mas não é de hoje. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando, eu estava lembrando de 2001, 2002. Estou falando de 24 anos atrás, um carro totalmente diferente do atual, uma geração de pilotos. Só está o Alonso, né? Mas o Alonso é um ponto fora da curva, né? Que estava correndo naquele Alonso momento. Não conta. Mas você observar, corridas já não eram legais, de se assistir. Eram corridas com pouca movimentação, sem muita ultrapassagem, né? Eu me lembro, eu tenho uma entrevista com o nosso pequeno no Bola da Vez, da ESPN, ele falava, olha, na minha época, 87, a gente conseguia ultrapassar em Suzuka. A pista é a mesma, hoje não se ultrapassa. Eu estou falando de 20 e tantos anos atrás.
Aí você chega agora com um carro que faz curva de forma absurda, né? Poucas retas, o DRS, né, que a gente critica tanto, só tem um ponto de DRS na reta dos boxes, e não foi muito efetivo, tanto que não teve, apesar da luta, o Max Verstappen lutou muito para ficar sempre acima do segundo para a McLaren não usar o DRS, mas não adiantou de nada. Aí junta com o recapeamento que fez que a pista tivesse um desgaste mínimo, pista fria, tivemos realmente uma corrida que foi uma das piores, eu considero, assim, em termos de emoção, de ultrapassagem. Para de se assistir, talvez foi uma corrida, uma das piores. A China também não tinha sido muito legal, também tem que ser dito. Nas 3 corridas, a corrida da Austrália foi aquele negócio de chove, depois para, depois chove de novo. Por isso que ela foi tão legal, mas a China já não foi uma coisa tão movimentada assim. E Suzuka, infelizmente, né? Já está virando uma tradição. O Suzuka não tem uma corrida tão vistosa, podemos dizer assim. Vai, Márcio. Antes do Márcio falar, eu vou só botar mais fogo no parquinho, porque realmente você tem uma questão de que hoje você tem essas dimensões de carros, você tem uma reta que já não parece não ser mais suficiente para que proporcione ultrapassagens na reta, tá? Mas a gente tem a seguinte questão também. Várias das curvas que representavam um grande desafio para o circuito de Suzuka, que faziam o circuito ser um dos mais interessantes do calendário, por exemplo, o mergulho da First, que hoje o pessoal simplesmente joga o carro lá, daí vai freando, e o carro tem um super equilíbrio para que ele não saia rodando. A própria subida dos S hoje, você precisa administrar muito menos a questão das tangências e administrar sua potência para que você faça os S em subida ganhando tempo. Hoje é tudo muito mais uma questão de trajetória, você colocando o carro na trajetória certa, você sobe e faz logo de uma vez. E claro, a 130R, que é uma curva rapidíssima e que antes você precisava ter uma dosagem perfeita para fazer ela, e hoje ela é feita pé embaixo, sem desafio nenhum. E isso pode ser traduzido por números muito fáceis aqui de trazer para quem está acompanhando a gente. A famosa pole do Ayrton Senna em 1989, que tem uma onboard maravilhosa, eu não canso de assistir aquela onboard, 1:38.0. Tá? E o Max Verstappen fez agora a pole em 1:26.9. A gente está falando de 11 segundos de diferença. Imagine um carro que é 11 segundos mais rápido por volta. Essa é a Fórmula 1 2025. Lembrando que o Suzuka teve ali mudanças mínimas, tá, de traçado em relação ao que era 1989 e o que é hoje, 2025. Tá? Só que você via ali naquela onboard de 89, você cravar um 38.0, como fez o Ayrton naquela época, você via o que era o limite ali e o quanto as curvas representavam ser um limite. E hoje em dia você tem muito mais essa questão de acertar o carro na curva. Acertou a tangência, hoje a pilotagem em Suzuka é muito mais uma questão de precisão, tá? De repetição, de precisão, do que realmente você explorar ali a famosa parte do território desconhecido, que é um debate que a gente sempre fala a respeito das janelas de funcionamento dos carros, e que hoje essa janela é muito, muito, muito estreita, e só talentos muito, muito proeminentes, como é o caso do Verstappen, conseguem trazer ali, fazer tempo com esse tipo de situação, esse tipo de cenário. Então, eu vejo que Suzuka continua tendo aquela atmosfera, para mim, uma coisa muito... É um circuito tradicional, está lá desde 87, é um traçado muito interessante, você mesmo no onboard, é prazeroso você acompanhar ali o carro fazendo todo o traçado, as curvas, etc. e tal, mas a se ver o que vai ser para 2026, quando a gente vai ter aquela mudança radical de regulamento. Para essa Fórmula 1 realmente é incompatível, tá?
E eu fico me pensando, e aí tá a questão do fogo no parquinho, se seria interessante para a Fórmula 1 atual, com esses carros atuais, que são enormes, são muito largos, comprimento é muito grande, eles são muito largos desde 2017, na verdade, eles exageraram na largura dos carros. Tá? Se a gente pegou aquela Fórmula 1 mais estreita a partir de 98, e a gente foi lá até, chegamos na era híbrida 2014, os carros ainda eram muito estreitos, 14, 15, 16, depois para 17, quando eles alargaram o carro, alargaram os pneus, foi uma coisa muito exagerada. Tá? A se ver o que vai ser 2026. Eu fico me perguntando, e aí vamos ao fogo no parquinho, se não seria interessante a gente retirar a chicane final de Suzuka, fazer daquilo ali uma enorme, gigantesca reta, para que os carros possam ter uma possibilidade de ultrapassagem e de chegar a velocidades bem mais altas na First, para que a First volte a ser um desafio para os pilotos, ou seja, você tem que fazer com uma frenagem muito forte, né, com entrada de curva, porque o raio da First ela é variável, ela começa suave e vai ficando mais estreita, mais fechada, assim que você vai entrando nela, é como se fosse um J ali, né, que você vai diminuindo o raio da curva, fica em aberto. Ou seja, também, além de trazer essa discussão aqui para vocês dois, trago a discussão para quem acompanha o canal. A gente incentiva vocês também a falarem sobre o que cada um pensa de Suzuka, essa ideia que eu estou propondo aí de remoção da chicane, assim como, por exemplo, a gente falou tempos atrás sobre tirar as chicanes da reta Mistral lá na França, Paul Ricard, que é aquele circuito que eles conseguiram estragar por completo. Por quê? Porque ele é uma área asfaltada de escape por completo, ou seja, é um estrago completo naquela pista. Se você coloca uma reta grande como é a Mistral, totalmente livre de chicanes, você pelo menos representa aí um desafio a mais, grandes velocidades, porque isso também é um apelo na Fórmula 1. Mas, enfim, a gente está aqui com a discussão e, claro, a gente quer que quem acompanha aqui o canal também faça essa interação com a gente, traga a sua opinião. A gente, na medida do possível, vai aqui, a gente está com o canal já estabelecido há um bom tempo, a gente possa fazer com que a parte interativa a gente consiga também acionar e ser mais interativo com quem acompanha aqui o GP Total no YouTube. Vai lá, Márcio. Bom, vocês aí de casa estão vendo que se trata de um complô, né? São 2 contra 1 aqui. Eu vou incorporar o Verstappen e vou enfrentar a equipe adversária aqui sozinho mesmo. Por mim, tá tudo bem, Lucas. A gente dobra a aposta. A gente vai 2 vezes a Suzuka. Corre uma com chicane e uma sem chicane. Porque se não tivesse a chicane, o Max não teria feito a pole. Né? Ele freou 25 metros depois do Lando Norris na classificação. 25 metros depois que esse cidadão freou. E ele conseguiu a pole ganhando mais de um décimo na chicane. Porque, bom, por que por mim a gente vai 2 vezes a Suzuka, deixa você feliz. Corre uma com chicane e uma sem chicane. Para mim tá tudo bem. Eu espero não esquecer todos os argumentos aqui, mas primeiro, em nenhuma pista, eu acho que nunca na minha vida eu tive tanta sensação de velocidade quanto eu tive com a Fórmula 1 nesse fim de semana. O Fórmula 1 girando a 240 km por hora em Suzuka, eu vivi para ver um Fórmula 1 virar abaixo de 1,27 em Suzuka. A classificação foi sensacional, no meu entendimento. Foi assim, a câmera on-board parece estar um vídeo acelerado. Eu não sei como é que o pescoço dos pilotos está suportando fazer aqueles S naquela velocidade. A sensação de velocidade está muito grande, a sensação de velocidade. A pista está realmente parecendo estreita e pequena porque está muito rápido. Os carros estão muito rápidos. A gente vai lembrar, você falou de 1,38 em 89, em 91 já estavam virando 1,34, né? Já tinham baixado aí quase 3 segundos e pouco. Foi um 34 alto, a pole do Berger, o Senna ficou um décimo atrás. E a pista ela era excelente, né? Eu lembro que o Berger nessa volta dele, no primeiro fizeram uma parcial logo depois dos S, o fim dos S ali. E o Berger tinha colocado 4 décimos no Ayrton naqueles S. O Berger era maluco, né? O Berger ele tinha algumas curvas que o próprio Ayrton olhava para ele, como é que você fez isso? E olha que o Ayrton foi provavelmente o piloto mais rápido da história. No restante da volta ele perdeu 2 décimos em relação ao Ayrton, fechou a volta 1 décimo e pouco de vantagem.
mas você via, visualmente, você via que o Berg estava muito rápido naqueles S ali. A 130R era uma curva assustadora, No primeiro treino classificatório de 91, o Schumacher deu uma estampada violenta ali, ainda aprendendo aquela curva, e lembro de vários pilotos batendo ali, porque você vinha em sexta marcha, velocidade máxima, tinha que dar um toquinho no freio, puxava uma quinta, giro alto, fazia o sinal da cruz e entrava, né? Tanto que a ultrapassagem do Senna sobre o Prost em 89, quando ele sai da espuma, ele percebe que ali não era mais, tem a corrida on-board, o Lucas chamou a atenção de que você vê que o Senna joga o freio para a traseira, e ele já estava na subida para a 130R, já estava comprometido com a ultrapassagem. E ele faz a curva da vida dele ali em cima, porque ele entra na turbulência do Prost, joga a quinta marcha pé no fundo e faz aquela curva da turbulência, vai lá no limite da zebra, e ali foi faca nos dentes completamente, né? Isso se perdeu, como se perdeu ao Rouge, no Spa. Ao Rouge era a mesma coisa, ao Rouge você diferenciava o homem dos meninos ali, né, na minha juventude. E hoje em dia vira uma curva quase que banal, você faz com o pé embaixo, você acertar a trajetória, não tem a menos na chuva, você não tem erro ali com o Rouge, mas ela não oferece mais desafio. Como a 130R não oferece mais, é uma grande perda isso. Agora, a First, que o Lucas está falando que ficou banal, mas ela ainda é uma curva que diferencia, você vai ganhar tempo, perde tempo ali. Os S, você ganha e perde tempo ali. As curvas, que o João vai me lembrar o nome que eu não sei. Daniel, ali as duas à direita, as duas à direita ali, antes da curva da pista passar por baixo dela mesma. Aquilo ali, para quem está acostumado a jogar com simulador, aquelas curvas elas estão cada vez ficando mais difíceis. É uma curva meio cega, você não tem o apex dela, não tem a visibilidade boa no apex, nem na primeira parte, a segunda perna um pouco melhor. Mas você entra muito forte na primeira perna, muito forte, você está virando à esquerda, naquela curva longa à esquerda, aí você tem pouquíssimo tempo para se posicionar, e é muito fácil errar ali, muito fácil. E o Max carregou a maior velocidade que já foi carregada naquela curva na classificação. Você entra desequilibrado para uma zona de frenagem para fazer a segunda perna. A segunda perna mais importante é a tração. É um trecho muito desafiador, ainda mais fazer com o carro no limite, como o Max fez, com a traseira mais solta, ganha-se e perde-se tempo ali. E foi curioso durante a corrida, teve um áudio da McLaren para o Norris, todo cuidadoso para não ferir sensibilidade, mas falando, você está perdendo tempo para o Max no hairpin. Mesma coisa para o Piastri. Vocês dois estão perdendo tempo no hairpin. O hairpin parece banal, mas você ganha e perde tempo ali também. O Max também ganhou muito tempo no hairpin na volta dele de classificação. Tem ciência ali, para você frear no ponto certo, quanto você vai usar de pista de forma aparentemente desnecessária, porque a rota mais curta seria você ficar no lado interno da zebra, mas você avança um pouco para poder carregar mais velocidade, se dá motor antes e ganhar tempo na zona de aceleração. Você tem 3 grandes zonas de aceleração, né, que é a reta de chegada em descida, que é interessante, um pouco antes da Spoon, que os carros também já na época do Ayrton 91 chegavam liberando os 300 por hora, antes de chegar na Spoon, que é uma curva, outra curva, que a primeira perna ficou rapidíssima também atualmente, as duas pernas estão muito rápidas atualmente, mas também ganha esse perde tempo ali, porque você tem que carregar a velocidade na curva, mas tem que dar motor rápido, porque depois tem um subidão. Então, eu acho que continua sendo uma pista de piloto, e a gente vê isso tanto pelo Max quanto pelo Lance Stroll, por exemplo, que não viu a cor da bola o final de semana inteiro. Foi o único a levar a volta. O único a levar a volta. Eu acho que só pelo fato de ser uma pista de piloto, eu acho que todo mundo concorda, ninguém está defendendo que a pista vai sair do calendário, eu entendo o que vocês estão dizendo. É uma pista de piloto, isso ficou muito claro, ela diferenciou muito o Verstappen do Stroll, e eu preciso disso, a gente precisa de pistas que diferenciem pilotos. É claro que eu adoraria que a 130R ainda fosse o desafio que já foi no passado. Adoraria, é uma pista, é uma curva maravilhosa, boa demais para a gente abrir mão dela. Mas a pista, no meu entendimento, continua separando os homens dos meninos, e continua sendo, assim, a gente teve a vitória do Max Verstappen num campeonato que está desenhado para a McLaren, pelo menos até a Espanha, por causa da pista. Foi uma pista que realmente deu a ele a chance de assumir risco, a chance de arriscar e carregar mais velocidade. Ele mesmo falou, eu estava com um bloqueio mental de que o carro não estava ajustado para aguentar aquela velocidade, mas no Q3 eu tirei isso da cabeça e falei, eu vou fazer. Ele tinha um bloqueio mental de não dá para fazer. Ele se reprogramou mentalmente, não, vou fazer. E mesmo a chicane parece banal, mas curva de baixa velocidade, a gente estava falando isso no nosso grupo do WhatsApp, curva de baixa velocidade, o piloto tem margem para ganhar tempo.
Porque é muito fácil você frear um pouquinho mais do que precisava, é muito fácil você, entre uma perna e outra, carregar menos velocidade do que pode, é muito fácil você carregar mais velocidade na segunda perna e prejudicar a saída. Então, tem ciência. Aquela chicane parece banal, mas tem ciência. O Max deu 1/10 ali em relação aos pilotos da McLaren, e ele tinha menos asa do que as McLaren. Então, eu, no meu entendimento, Suzuka não pode ser questionado, e eu agora eu chego no ponto principal, que na verdade o que eu acho que acontece é que a minha definição de boa corrida diverge da maior parte das pessoas, do que seria uma definição de boa corrida. Eu não me importo tanto que não haja muitas ultrapassagens, desde que o piloto tenha tido chance na classificação de sobrepor pequenas diferenças de equipamento na base do risco que assumiu e conquistar uma posição, às vezes melhor do que ele poderia estar, e depois ter na corrida a chance de se defender. Eu ainda acho, que a McLaren, se tivesse sido mais organizada em termos de estratégia, tivesse o Ross Brown ali, ela tinha condição de ter chegado ao final da prova com mais pneu do que a Red Bull e ter condição de atacar seriamente o Max. Não sei se eu conseguisse, se iam bater, se não ia, mas eu acho que a McLaren também não fez um trabalho decente para conseguir acostar o Max, como poderia ter feito, e a corrida poderia ter sido mais emocionante se a McLaren tivesse feito o dever de casa do jeito certo. Ia conseguir passar? Talvez não. A pista está pequena para os Fórmulas atuais? Está pequena. Está difícil de ultrapassar? Com certeza está difícil de ultrapassar. No miolo, você acaba não podendo ficar na turbulência, então você não consegue andar perto do piloto naqueles S. Concordo com tudo isso. Mas a gente teve uma vitória de mérito de piloto. E isso, para mim, é mais importante do que o número de ultrapassagens, é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu gosto muito mais de um contexto em que o piloto, para conseguir uma ultrapassagem, tem que assumir riscos e fazer uma ultrapassagem ontológica, do que um contexto no qual há muitas ultrapassagens e que não há chance de defesa. O ideal, claro, 50-50. Você tem chance de atacar, tem chance de defender. Nitidamente, Suzuka está favorável a quem defende e desfavorável a quem ataca. Não, isso com certeza está acontecendo, não vamos negar o óbvio. Mas eu prefiro isso do que uma pista que está totalmente favorável a quem ataca e quem está na frente não tem chance de se defender, não tem chance de você ter um vencedor que teve méritos, mas porque não tem eventualmente o melhor ritmo de prova, não conseguiu se manter à frente, não conseguiu vencer. Então, no meu entendimento, foi uma corrida muito legal, uma corrida muito interessante, ainda que com poucas brigas, ainda que com poucas chances de ultrapassagem, porque foi uma corrida que diferenciou quem é gênio de quem é bom, de quem enfim, é um piloto que compõe grid, e para mim isso vale muito, isso acrescenta muito ao campeonato. Então, para mim, eu não critico o que eu vi. Foi uma corrida que eu vi um piloto bater no peito e pegar a vitória para ele na raça. Eu gostaria que tivesse mais corridas assim, gostaria que o campeonato tivesse mais pistas assim, em que o piloto que não tem o melhor equipamento pudesse compensar no braço e vencer. Então, claro, gostaria que tivesse mais chance de ultrapassar, perfeito. Mas, dentro das circunstâncias, eu prefiro uma corrida assim do que uma corrida em que você sabe que o melhor conjunto vai vencer sempre, entendeu? É isso aí. Eu não vou oferecer réplica para isso, porque eu realmente gostei da corrida. Eu não tenho objeções quanto a isso também, porque eu vi um Max Verstappen subverter essa questão do conjunto mais forte. De uma forma brilhante na Qualify e de forma brilhante também como defendendo posição a corrida inteira. Ou seja, quanto a isso eu não tenho que discordar. Não vou oferecer uma réplica de contestação. O que eu coloquei aqui como pontuação é que realmente, da Fórmula 1 atual, várias das curvas das quais a gente aprendeu não representam hoje desafios para os pilotos. Os desafios, claro, a Fórmula 1 continua sendo cheia de desafios. Os desafios são outros, não são os mesmos que a gente já está acostumado a acompanhar, principalmente nesse caso aí que a gente está falando de Suzuka. João, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Acho que é só rapidinho, deixa eu só... Vai, Márcio. Mas não, pode ir, Márcio. Não, se você vai falar do mesmo tema, fala, porque eu vou trazer um último tema rapidinho para quando acabar. Não, rapidinho, como eu falei, não foi uma corrida assim que boa de assim
de se assistir em termos de entretenimento, né? Eu fiquei ligadão na corrida, tem muita Mas foi corrida uma coisa que tem muito tensa. essas Foi uma variações que coisa muito eu às vezes tensa. me pego distraído. Você ficava sempre aquela sensação, será que o Max vai segurar? Será que o Lando vai chegar mesmo de segundo? Tem um Piastri pedindo passar, então foi uma corrida tensa. Mas assim, se você olhar a corrida, foi uma corrida que você ficou emocionado, que você ficou, meu Deus, não foi tão não foi de entretenimento, não foi legal, foi uma corrida modorrenta. Por exemplo, você assistir a corrida sabendo o resultado, você dorme. Agora, quem está assistindo ao vivo, né, você está ali naquela tensão, será que vai errar? Será que vai acertar o pit stop? Será que ele vai tirar a diferença? Será que a McLaren vai fazer alguma coisa diferente? Ok, você assiste, né? Mas as reclamações, e eu achei interessante, né, que eu falei mais cedo, né? Os próprios artistas do espetáculo, né, que são os pilotos, reclamaram da corrida, né? George Russell foi muito vocal olha, a Pirelli errou nos pneus, aí tá todo mundo indo para uma parada fácil. Porque tem bom sinal, isso aí pode dizer 100% que a gente falou. A gente tem que. Todo mundo foi para uma corrida, uma estratégia de uma parada fácil, porque estava sem muito desgaste de pneu, ninguém conseguia ultrapassar ninguém por causa da turbulência. Todo mundo. Os 20 carros chegaram, também é um fato interessante. Os 20 que largaram, 20 chegaram. E não teve muito o que fazer. Mas acho que é só isso, né? O Suzuka tem que ficar no calendário da Fórmula 1. Vai, Márcio. Que eu acho uma coisa interessante também da gente, já trocando de assunto, falei há pouco sobre 88, e eu acho que os analistas em geral, não dão a devida importância à meteorologia naquele calendário, naquela temporada. A meteorologia desempenhou um papel talvez crucial no ano de 1988. Choveu ao longo do fim de semana no Brasil, choveu ao longo do fim de semana em San Marino, choveu ao longo do fim de semana em Mônaco, choveu ao longo do fim de semana no México, choveu na corrida em Silverstone, choveu na corrida na Alemanha, choveu no fim de semana da Hungria, choveu no fim de semana da Bélgica, choveu em Suzuka na corrida decisiva. E isso certamente pesou a favor de Ayrton Senna naquela temporada. A gente está tendo a terceira corrida esse ano e, pela segunda vez, a meteorologia também teve um papel importante. Porque mesmo que não tenha chovido muita coisa nessa corrida do Japão, teve sempre a ameaça da chuva. E com essa regra que a gente já falou aqui, que no meu entendimento é desonesta, do parque fechado, você tem que preparar o carro para a corrida no dia anterior, com base em previsão meteorológica, eu acho até irresponsável, até um contrassenso, quando a gente faz tanto sacrifício em favor da segurança. O fato de chover ou não chover, mas se há perspectiva de chuva, já afeta o andamento do fim de semana. Já afeta a quantidade de asa que você vai usar, a altura que você vai correr, já afeta tudo. Se existe a perspectiva de chuva, já afeta o fim de semana, a chuva vindo ou não vindo. E essa foi a segunda corrida em 3 que a gente teve a chuva se fazendo presente. A perspectiva de chuva e a chuva anterior, e a pista molhada, a pista não teve totalmente seca. Lembrou muito 88, aquela pista escura, o céu escuro. Então, pode ser um fator, está sendo até o momento um fator no campeonato, e a gente vale a pena acompanhar. Se vai também repetir o que aconteceu em 88, de ter muita incidência de chuva, e isso, como as equipes vão lidar com isso, o tipo de... Aí fica um pouco loteria, porque você tem que fazer a regulagem sem saber exatamente como vai estar a pista. É claro, uma chuva forte como aconteceu em Interlagos, e que estava bem previsto o temporal já para Interlagos, a gente viu o Max sobressair, foi uma atuação também titânica dele, como foi agora, no Japão, mas é um fator para a gente ficar de olho para essa temporada, que eu acho que muitas vezes acaba passando batido, como eu falei. 88, a maior parte das pessoas que analisa não dá, no meu entendimento, o devido peso à meteorologia que deveria dar, e essa temporada, a gente só está com uma amostragem pequena, 1/8 dela está percorrido, faltam ainda 7/8, mas se continuar desse jeito, pode ser um fator assim, um fator importante a gente manter nas análises aí. Legal, gente, agradecendo demais aqui a companhia de vocês para a gente falar sobre o Grande Prêmio no Japão. A Fórmula 1 não descansa, no próximo
fim de semana já tem corrida, e a gente volta para os Tilcódromos, vai ser o Grande Prêmio do Bahrein, Sakir. A gente vai ter, claro, mais desdobramentos da temporada. A gente só está, como o Márcio ilustrou, a gente só está num começo aí de jornada. E, claro, nos fins de semana que a gente não vai ter aqui as análises de GP, a gente traz as nossas pautas históricas, as nossas entrevistas, a nossa pegada aqui do canal do GP Total, que quando não tem os vídeos nas noites de segundas-feiras, você também pode conferir os cortes que a gente prepara durante as semanas. O João está sempre com algum corte bacana para trazer aqui para os assinantes do canal. A gente reforça, claro, para que você deixe o seu like nos vídeos novos, para que você possa conferir o nosso diretório de vídeos, as entrevistas muito bacanas que a gente fez, as pautas históricas. A gente recentemente falou aqui, por exemplo, de Long Beach 80, que foi a primeira vitória do Nelson Piquet, que fez aí o aniversário de 45 anos, que também foi o último pódio de Emerson Fittipaldi. Foi uma corrida cheia de simbolismos. A gente trouxe aqui todo o detalhamento dessa corrida para o fã do esporte a motor, para o entusiasta do esporte a motor. A gente segue com as nossas pautas, a gente segue crescendo ali de pouquinho em pouquinho. Estamos quase ali nos 700 inscritos do canal, que deixa a gente sempre muito contente. Sempre que a gente olha os números, está ali subindo de pouquinho em pouquinho. As entrevistas, os cortes, a gente tem tido também uma audiência muito bacana. A gente agradece sempre a presença de vocês aqui, dividindo também o entusiasmo que você traz para que a gente possa continuar nosso trabalho. A gente se vê, então, portanto, para o Grande Prêmio no Bahrein. A gente vai fazer aqui toda a análise da próxima corrida do Campeonato 2025 da Fórmula 1 e, claro, os nossos cortes durante a semana. Abraço a todos. Esse aqui é o GP Total, gente. Um grande abraço, até a próxima.